Ele é o médico do Hospital Albert Einstein, do Brasil, e ele tem um ministério maravilhoso, uma equipe de mais ou menos 100 médicos, e hoje ele vai falar sobre isso, e outros profissionais de saúde. Eles viajam ao Brasil, ministrando a comunidades carentes, como ribeirinhos, ciganos, haitianos, pernambucanos, marajoaras, acertei, né? Mineiros também. Mineiros também. Então, ele vai ter agora uma breve palavra com a gente, 10 minutos, para compartilhar o que está acontecendo através do ministério deles no Brasil. Bem-vindo, doutor Benê. Boa noite, paz do Senhor, meus irmãos. Bem, eu estou numa passagem bem breve por aqui, por Los Angeles. Eu vim passar o domingo, especialmente aqui com vocês. E Deus me colocou aqui hoje, nesse momento, nesses 10 minutos, para mostrar o testemunho que está ocorrendo no Brasil e alguns pontos, principalmente ali na fronteira com a Venezuela, para ilustrar um pouquinho como é que está a situação. Mas mesmo no meio do caos, mesmo no meio do sofrimento, a gente tem equipes, tem missionários e tem Deus no meio de tudo isso. E a gente tem tido várias atividades ao longo do ano, mas montamos um calendário missionário, mas sabemos que os planos de Deus nem sempre são os nossos planos. Esse calendário acabou sendo naturalmente modificado e a gente percebeu que boa parte desse ano nós tivemos uma boa campanha, né, em parceria com o Exército Brasileiro, para ajuda àquelas famílias que vêm da Venezuela e de outros lugares. A fronteira lá em Pacaraima, ela se tornou um alvo que não só de venezuelanos, mas outras nacionalidades têm vindo por ali, como haitianos, alguns cubanos, né? E é uma fronteira de conflito, né? Nós, na nossa base lá em São Paulo, no ABC, nós conseguimos reunir, a gente tem tido o sofrimento da bênção lá, porque a gente tem tanto remédio que tem chegado para a gente, e tem esvaziado rapidamente, né? A gente tem mandado caminhões através do Exército Brasileiro. Tem um irmão que sai de Curitiba com um caminhão, ele vem de Curitiba, passa lá para Santo André, e sobe o Brasil para chegar até a fronteira com um caminhão, e vai arrecadando muita coisa, né? Roupa, medicações. E lá na fronteira a gente tem uma irmã missionária, a Miriam, que ela tem feito um trabalho muito bom, muito assim, abençoado com crianças, né? Ela tem abençoado muitas crianças ali na região, que ela é música, né? Essa missionária, e ela tem reunido junto com ela as crianças que vêm da Venezuela, né? Num coral, né? E tem pregado a palavra para essas crianças, vidas têm se transformado, famílias têm sido alcançadas ali através desse trabalho, e recentemente ela conseguiu atravessar a fronteira e tem feito incursões para a Venezuela, para atendimento não só dos venezuelanos, como tribos indígenas que estão ali na Venezuela, que também têm sofrido, né? E conseguido levar esses mantimentos até eles. Esse trabalho tem sido constante ao longo de todo esse ano, junto com trabalhos que a gente tem feito com o Sertão, com a Amazônia e outros mais que a gente já tem no nosso calendário, né? E ainda assim a gente tem uma deficiência de profissionais, né? Porque para chegar até lá, Pacaraima, tem um custo que é muito alto, né? Para sair de São Paulo até chegar em Pacaraima, tem um desembolso de cerca de R$3.000 só de passagem. Então é mais barato vir para Miami e ir para a Europa do que chegar até ali no Brasil mesmo, né? Então, a gente tem conseguido alguns irmãos que tem do projeto que chegaram até lá, né? Passou algumas fotos aqui, a nossa equipe de odontologia. Boa parte dessa equipe de odonto que está lá é de Alfenas. Já ouviu falar, pastor? Então, foram alguns dentistas lá de Alfenas, né? Quem começou esse trabalho lá esse ano foi o pastor Ricardo Gutierrez. Ele é um missionário nosso dentista, pastor presbiteriano, que ele fica sediado lá no Iraque, ele fica nos países árabes, né? Então ele faz Albânia, Iraque, né? Nas férias dele, ele vem aqui para ajudar lá na Venezuela, né? E então isso é mais para ilustrar que ao longo do ano a gente tem tido bastante coisa. A gente tem projetado para o ano que vem bastante, mais ainda, né? Mas ainda assim a gente precisa de obreiros, precisa de gente para estar lá com a gente, apoiando, para estar lá com a gente no boca a boca, testemunhando e levando vidas e vidas para Cristo.
que muitas nem sequer ouviram falar, não têm conhecimento, e é nossa obrigação como cristãos falar e anunciar o Evangelho e dar uma chance para essas pessoas de pelo menos ouvir a palavra Jesus Cristo. Então eu queria compartilhar essa passagem breve aqui com vocês, fazer uma pequena amostra do que a gente tem feito, continua fazendo, e sempre que possível eu vou voltar aqui com vocês para estar compartilhando, ou pelas redes sociais, quem acompanha já o Projeto Servir, né, e os demais irmãos que estão na rede. Queria aproveitar também e transmitir para vocês um abraço caloroso da Maria Célia e do pastor Miro, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, né? Ele está lá, mas isso é importante. A nossa, é o mínimo que como cristão a gente tem, é falar de Cristo, falar do amor dele e falar da salvação, que é o principal objeto, né, do cristão. Testemunhar o caminho pelo qual você pode, através de Jesus Cristo, alcançar e se reconciliar com Deus. Obrigado, pastor, por esses minutinhos. Muito obrigado, é uma bênção, né? Depois, se você quiser saber mais sobre o ministério deles, o que eles fazem, você pode conversar com o Dr. Benê na hora do jantar, e ele vai te dar alguns detalhes mais, falar de todas, talvez não todas, mas várias também outras áreas que eles trabalham, que eles atendem as pessoas. Eles têm um outro grupo também de engenheiros, né? Continua? Engenheiros, talvez tenha até alguém aqui que possa, né, ajudá-los também, auxiliá-los. Você não precisa estar lá necessariamente, fisicamente, se você... Né? Artesanato e várias outras coisas que você... áreas, né, que eles precisam de gente para trabalhar, e você pode ser uma bênção também para esse ministério. Sendo uma bênção para o ministério, você estará sendo uma bênção para centenas, se não milhares de pessoas. Ao redor do ano, eu creio que eles atingem alguns milhares de pessoas. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus agora? Acho que não. Então, tá bem. Hoje estou notando a falta de vários irmãos, né? Mas nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Né? Adorar a Deus, contribuir para a obra de Deus, orar a Deus e ouvir a Deus. Então vamos abrir nossos ouvidos e vamos abrir também nossos corações para aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Nós vamos ter mais uma música, mas devido ao tempo vamos já entrar na palavra. Quero convidar o pastor Ricardo Lavarda, que nos traga a palavra de Deus. Ele já tem estado com a gente algumas semanas aqui, depois ele pode explicar, ele está num sabático. A igreja dele deu 3 meses de férias a ele, gente. Acho que vou pedir também, viu? Eu não consigo. E tem sido uma bênção tê-los aqui. Ele já esteve, ele e sua esposa Stephanie também estão com a gente aqui, né? Ele, vocês vão identificar de onde ele é pelo sotaque, né? Ele é pastor da Igreja Batista da cidade de Santa Rosa. O estado eu vou deixar vocês descobrirem, né? E ele pode falar, na verdade. Ele falar do ministério dele lá também, o trabalho que eles fazem ali. E nesse período que ele esteve conosco, já esteve em células, já esteve com a gente lá no trabalho com os homeless também. Tem sido uma bênção ter vocês aqui. Vamos orar por ele? Pai, nós queremos te apresentar o teu servo agora e te pedimos que tu lhe deis a unção do Espírito Santo para ministrar-nos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, e cumpra os teus propósitos na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Se concorda, diga amém. Amém. Mas pastor. Já se entregou. Obrigado, pastor Miguel. Tem sido um privilégio mesmo passar esse 1 mês aqui em Los Angeles. Tem sido muito bom para mim e para minha esposa. Quando o pastor falou, né, de 3 meses, tem sido difícil. Muito difícil estar longe da igreja. A minha esposa sabe melhor, talvez, do que vocês todos, que para mim, esses 3 meses não tem sido fácil, esses 2 meses até agora. É a primeira vez que eu prego, então, em 2 meses e meio, basicamente, que eu estou pregando. Então, faz falta pregar, faz falta o convívio com a igreja, faz falta estar com os irmãos. Que bom que temos igreja também aqui, onde podemos estar com os irmãos, podemos ter esse tempo de comunhão, podemos também transmitir a palavra de Deus para vocês. Obrigado novamente, pastor Miguel. O pastor Miguel tem dado esse apoio para esse 1 mês, desde antes de nós virmos, faz 5 meses atrás, 6 meses atrás, o primeiro contato, quando surgiu a ideia da igreja. Na verdade, surgiu uma ideia nossa, de ter um tempo e uma experiência transcultural e também aprender inglês, que é uma língua tão importante e que faz falta no ministério por tanto material bom que tem em inglês, muito material bom
que tem na língua inglesa e a dificuldade do inglês fazia falta para nós. Então, para nós tem sido não só férias, mas sim um tempo de aprendizado, um tempo de ter uma nova cultura e também aprender uma nova língua. Muito obrigado novamente pelo privilégio que eu tenho de poder também transmitir a palavra de Deus. Irmãos, o pastor Miguel, pelo que eu percebi, ou na verdade a igreja tem trabalhado uma série que é Virando a Mesa, certo? Eu não quero fugir dessa série. Eu quero trazer, talvez, a ideia da série sobre virar a mesa. E acredito que nós todos temos várias áreas em nossa vida que nós devemos virar a mesa. Várias áreas que nós devemos mudar, várias áreas que nós devemos ter atitudes diferentes daquelas a qual nós tínhamos. Certamente o fato de você estar aqui em outro país, não sei se existe tem algum americano aqui, ou é só brasileiros? A não ser os filhos, né? A peruana, então tem brasileiros, peruanos, também tem americanos, mas o fato de você sair do seu país e vir para o novo país já é virar a mesa. Você está virando, você está fazendo algo. Talvez alguns vieram para cá, como eu e minha esposa, por uma oportunidade, conhecer uma nova cultura, estar apenas um tempo. Outros vieram aqui buscando oportunidades que não encontravam mais no Brasil ou no seu país de origem. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós tem os seus motivos, mas todos nós estamos aqui por um motivo. E que bom que você está aqui nessa igreja para aprender mais sobre Jesus Cristo e glorificar a Deus. Fique firme, continue. Mulheres, que legal o retiro de vocês. Que bom que Deus tem usado das mais diversas formas. Achei muito legal. Nós, como igreja, temos também um tempo de louvor com as crianças, mas vocês têm um momento específico, quando as crianças vêm à frente, cantam 2 músicas, elas participam do louvor. Que legal, irmãos. Continuem se deixando usar e usando, deixando virar a mesa naquilo que é necessário virar. Mas, irmãos, eu quero falar hoje sobre virar a mesa na ideia da mediocridade. Difícil, pesado, talvez. Mediocridade, talvez os irmãos saibam, mas mediocridade é a qualidade do que é mediano, ordinário, comum. Ou ainda, a mediocridade é aquilo que é feito de qualquer jeito. Certo? Sim, eu acho que os irmãos já sabiam disso. Nós temos ideia do que é ser medíocre. E nós podemos virar a mesa de uma forma medíocre, ou nós podemos virar a mesa de uma forma que agrade a Deus. Através do plano de excelência de Deus para mim e para a sua vida. Deus, em nenhum momento, Ele se perdeu. Os planos de Deus, eles são perfeitos. Apesar das coisas não estarem dando certo, para mim, para você, irmãos, nós aqui nesses 2 meses, agora indo para o 3º mês, passamos por alguns momentos difíceis. Um deles foi antes de vir para cá, o pastor Miguel sabe. Pastor Miguel, quando conversamos, não, eu vou ver um lugar para vocês ficarem. Tá, legal. 2 dias, né, pastor? 3 dias antes de vir para cá, não tínhamos lugar. Aí surgiu uma oportunidade com uma irmã da igreja. E, irmãos, Deus, ele é tão bondoso com todos nós, mas conosco também, que Ele permitiu com que eu e minha esposa ficássemos na casa de um casal brasileiro que foi para o Brasil exatamente o mesmo tempo que nós estaríamos aqui. Nós estamos indo embora amanhã, eles estão voltando terça-feira, dia 29. Eu estou com o carro dele, eu levo o carro dele para o aeroporto, deixo lá, na terça-feira ele pega o carro e vem embora. Irmãos, esse é nosso Deus, que cuida nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes. Esse é o nosso Deus. E é para esse Deus que nós devemos virar a mesa, no bom sentido da palavra. Plano de excelência de Deus para mim e para você. Estarmos longe da mediocridade, mas buscarmos o plano dele para a minha vida e para a sua vida. Eu quero apenas largar 3 perguntas para os irmãos. 4 perguntas para nós estarmos pensando. Primeira delas, o que você aprendeu essa semana no Retiro das Mulheres? O que você aprendeu essa semana no seu tempo devocional? O que você aprendeu essa semana no compartilhar a palavra de Deus e aprender a palavra de Deus?
Segunda pergunta. Como nós podemos descobrir esse plano perfeito de Deus para a nossa vida? De que forma eu e você podemos aprender e descobrir esse plano que não tem erros? Porque o nosso Deus é perfeito para a minha vida e para a sua vida. Terceira pergunta. Que decisões erradas que eu e você cometemos, e talvez vamos cometer, vão trazer más consequências para a minha vida e para a sua vida? E por último, que decisões certas que eu e você podemos fazer e tomar, que vão fazer com que eu e você tenhamos boas consequências na nossa vida? 4 perguntas, simples perguntas. E eu queria começar com elas porque nós queremos, talvez, no decorrer da nossa mensagem, entender as respostas dela. Primeiramente, irmãos, eu não tenho isso e nem tenho como dar para vocês, mas imagine que eu pudesse fazer 2 propostas para você. Uma delas é eu dar R$1.000, $1.000, né? Vamos falar em dólares porque estamos aqui nos Estados Unidos. Reais não vale nada, né? $1.000 para você, para cada um de vocês hoje, agora, essa noite. Ou eu pudesse prometer para vocês $10 milhões daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. O que você escolheria? Sair com $1.000 hoje ou esperar os $10 milhões? Quem aqui gostaria de sair com os $1.000 garantido hoje? E quem espera? Gente, vocês não sabem se eu vou estar vivo amanhã. Quem garantiu os $1.000 já está com ele aonde? No bolso. Você não sabe se eu vou voltar aqui um dia. Você não sabe, talvez depois de hoje nunca mais, né, pastor? Né? Depende da mensagem. Mas, irmãos, eu sei que talvez, e a nossa tendência é o quê? Querer mais. Mas muitas vezes, por eu querer mais, eu acabo deixando de lado e deixando de aproveitar aquilo que Deus tem para mim hoje. Eu acabo deixando de aproveitar aquilo que Deus tem preparado para mim hoje. Amanhã eu vou na igreja. Semana que vem eu vou na igreja. Semana que vem eu vou fazer ou mudar isso. Na próxima série de mensagens eu viro a mesa, pastor. E eu acabo deixando de aproveitar, de desfrutar, de ter aquilo que Deus tem para mim hoje. Por isso, garanta, irmãos, hoje. E não deixa para amanhã as mudanças que eu e você precisamos tomar em nossa vida. E na minha vida. Precisamos começar hoje. Porque, irmãos, o mundo que nós vivemos aqui, é o mesmo mundo que eu vivo lá no Brasil. O mundo que o nosso inimigo, que nós todos conhecemos, Satanás, tem dominado, tem usado para o mal. O mundo nos oferece coisas, atitudes, prazeres que são momentâneos. Mas, entretanto, Deus, Ele quer que eu e você possamos desfrutar do plano dEle, que é perfeito, para a minha vida e para a sua vida. E isso é excelente. Desfrutar desse plano hoje. E não aproveitar aquilo que o mundo tem hoje, mas desfrutar do plano de Deus hoje. E hoje, então, nós veremos 3 atitudes que eu e você nós devemos tomar, devemos ter, para virar essa mesa e assim comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem tem Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Não sei se é possível projetar. Se fosse possível projetar, Romanos, capítulo 12, 1 e 2, eu vou ler na versão NVI. Se não, não tem problema nenhum, a gente lê com os irmãos. Porque para eu e você provar, desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, nós queremos hoje estudar em 3D. Irmãos, é tão legal. Eu já tinha assistido vídeo 3D, filme 3D no Brasil.
mas eu tive o privilégio, a oportunidade de aqui, ir nos estúdios, né? Tem uns negócios muito loucos, gente, assim, que o cara vai, entra, daí vem fumaça, vem água, é mais do que 3D o negócio, né? 4D. É muito legal, é muito interativo tudo isso. E é isso que nós queremos ver hoje, de que forma Deus vai nos mostrar através desse 3D, para nós podermos aproveitar essa boa, perfeita e agradável vontade dEle. Olha só, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. O primeiro D, ou a primeira atitude que eu e você devemos tomar nesse 3D, é a atitude da decisão. Versículo 1, que diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes. O apóstolo Paulo está pedindo, está clamando, está, de certa forma, suplicando a igreja lá em Roma, para o quê? Pelas misericórdias de Deus para aquela igreja, para que eles se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele ainda fala: este é o culto racional de vocês. Esse é o culto inteligente de vocês. É isso que vocês têm que pensar. Por mais que o mundo todo vai falar para vocês algo diferente, lembrem disso. A vida de vocês tem que ser santa, pura e agradável a Deus. E dessa forma, se eu buscar a minha vida, que ela seja pura, santa e agradável a Deus, ela vai ser também a quem? Aos homens. Simples, lógico, mas tão difícil de viver. Tão complicado de viver. Nos capítulos anteriores, de Romanos, de todos os Romanos, na verdade, Paulo, ele desenvolve, ele cria um estudo profundo de quem é Deus. Irmãos, Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo não conhecia aquela igreja de Roma, mas ele queria que aquela igreja fosse uma igreja que estivesse fundamentada em quem? Em Deus. Não na cultura romana, não na cultura que os outros iam trazer, não naquilo que os falsos mestres que estavam se levantando estavam trazendo. Ele queria que aquela igreja se fundamentasse aonde? Em Deus. E na palavra de Deus. Por isso, nos capítulos 1 até o 11, ele faz esse estudo profundo de Deus. E a partir do capítulo 12, o que ele faz? Ele começa a desenvolver a prática do cristão. Ele ensina para o cristão quem Deus é, para depois falar como o cristão tem que viver conforme esse Deus quer. Muito bom, irmãos. Muito lógico. E é isso que eu e você devemos fazer. Quantos de vocês aqui já mudaram atitudes de vida por causa de Cristo? Acredito que todos que têm uma convivência cristã. Mudaram por quê? Porque aprenderam aquilo que Cristo quer. Irmãos, no meu passado, eu tive um passado muito triste sem Cristo. Fui usar de drogas, usei drogas 7 anos, comecei com 13 anos, fui até quase 20 anos de idade, então usei todos os tipos de drogas. Quando aceitei a Cristo como o Senhor e Salvador, eu tive vontade de usar drogas, sim ou não? Claro que sim. Continua correndo sangue aqui dentro, continuo sendo ser humano. Claro que eu continuei tendo vontade de usar drogas, mas a graça de Cristo, que é tão errada, ela me dá forças e ela me capacita a eu não mais usar drogas, apesar da minha vontade. Hoje eu estou mais tempo longe das drogas do que usei drogas. Estou quase 20 anos longe das drogas hoje, irmãos. Glória a Deus. Tenho vontade ainda? Muito pouco. Assim, até minha esposa, às vezes, quando me pergunta, quando você vê drogas, tem vontade? Não.
Não tenho vontade. Talvez uma outra situação que me lembra, mas a vontade passou. Por quê? Graça de Cristo em minha vida. Mas eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei tomar uma decisão em minha vida de não querer mais usar drogas. E essa decisão começou, sabe quando? Eu não sei, pastor, até que horas eu posso falar? Posso falar, então tá. Beleza. Irmãos, olha só, sabe como eu me converti? Eu me converti, dá pra falar numa boate, uma festa. Eu estava numa festa, irmãos, e eu ia na igreja, na verdade, desde criança. Meus pais são evangélicos, me levavam para a igreja, ganhei até, aqui tem EBF ou não? Tem até troféuzinho de EBF quando eu era criança. Mas isso não fez, irmãos, com que eu fosse cristão. O que fez eu ser cristão foi Cristo, não a igreja, foi Cristo. E a decisão que eu tomei por Cristo. No dia que eu me converti, eu estava então nessa boate com mais 2 amigos, conversando sobre o que nós tínhamos feito de bom na nossa vida. E sabe o que eu descobri? Que eu nunca tinha feito nada de bom. Porque minha vida era só o quê? Festa. E deixar meus pais chateados e magoados. E eu fui para minha casa sem vontade de viver. Eu era militar na época, eu tenho curso de militar, na verdade, eu sou 2º tenente da reserva, né, oficial da reserva hoje. Então eu fui para casa para tirar a minha vida, porque eu não queria mais aquela vida para mim. Mas Deus mudou toda a história. Deus mudou a minha história. E naquela manhã, quando eu conversei com meus pais sobre a minha vida e que eu nunca tinha feito nada de bom, eu tomei uma decisão. Eu quero um tratamento. É uma decisão. Semana passada o pastor falou sobre decisões também. Diariamente nós tomamos várias decisões. Várias decisões. Para eu e você comprovarmos esse plano de Deus que é excelente para a nossa vida, é necessário diariamente eu e você apresentarmos os nossos corpos, os nossos desejos, as nossas vontades diante de Deus. Diariamente. Dizendo não para mim, não para as minhas vontades, não para os meus desejos, e sim para aquilo que Deus quer para mim, que é diferente daquilo que eu quero. Porque o que eu quero é passageiro. E o que Deus tem para mim é eterno. Amém. Lembre-se disso. A fé, ela é manifestada na obediência. A fé, ela se manifesta na obediência. Irmãos, queria ter mais, mas eu tenho $1 aqui. São R$5 quase, irmãos. Para o brasileiro é muito. Quem quer esse $1 aqui? Quem quer? Quem quer pode vir pegar. Quem quer esse $1, irmãos? É pouco, né? Para mim é muito, irmãos. $1. Vários queriam. O pessoal lá atrás levantou a mão. O pessoal assim, quantos de vocês gostariam de ter esse $1? Talvez muitos. O que fez a diferença? Desculpe, como é o seu nome? Marta. O que fez a diferença da Marta e de todos vocês? Ela saiu da zona de conforto. A Marta, ela virou a mesa. Ela estava sentada confortavelmente como todos vocês. Mas ela tomou uma decisão. Ela saiu da zona de conforto dela. Ela veio até aqui à frente, passou vergonha por $1. Irmãos, passou por $1. Mas ela tomou o que? A decisão. R$5. Gente, R$5 dá uns 2 pastéis. Gente, ela tomou o que? A decisão. Isso faz toda a diferença. E é isso que eu e você precisamos tomar diariamente. Sair da nossa zona de conforto. Sair do nosso comodismo, que é tão bom. Porque o que é? Confortável. E ir fazer a diferença. Por Jesus Cristo. Por causa de Cristo. Passar vergonha por Cristo. Dar a cara a tapa por Cristo. Sair da zona de conforto por causa de Cristo.
Diariamente, irmãos, nós tomamos mais de 19 mil decisões. Certo, né, doutor? Mais ou menos. Mais de 19 mil decisões por dia. Como o pastor falou semana passada, o você estar aqui é uma decisão. Você escovar os dentes é uma decisão. Você se levantar da cama é uma decisão. A roupa que você vai colocar é uma decisão. Eu e você tomamos várias decisões por dia. Elas estão muito presentes no meu dia e no seu dia. Decisões erradas trazem o quê? Decisões certas trazem boas consequências. As respostas para aquelas perguntas que começamos antes. Eu e você tomamos ela. E não adianta depois nós querer culpar alguém pelas decisões que nós tomamos. Eu e você tomamos. O pastor me convidou para pregar. Foi uma decisão que ele tomou. Ele não sabia o que ia falar. E ele nem me falou, fale isso, fala aquilo. Ele me deu a liberdade. Eu estou decidindo o que estou pregando. Para a igreja e pela igreja. E vocês têm que decidir se vão querer aplicar isso depois ou não. Decisões, irmãos. Eu e minha esposa decidimos vir para cá ficar 3 meses. Alguns de vocês decidiram vir para cá para morar. Decisões. Decisões que envolvem a nossa vida. Certamente, para mim e para minha esposa estarmos 2 meses aqui, é difícil, irmãos. Saímos do nosso comodismo. Foi tudo bom? Não. Tivemos coisas boas e coisas más. Porque no decorrer desses 2 meses tomamos decisões boas e algumas não tão boas assim. Decisões fazem parte do nosso dia a dia. Por isso nós precisamos diariamente desejar e decidir oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo. O que significa vivo, irmãos, que a sua Bíblia traz? Real, diário, constante. Um sacrifício santo, limpo, puro, sem mancha nem contaminação. E um sacrifício agradável, um sacrifício que agrada o Senhor. Nosso culto diário, o nosso culto constante, que ele vai além do domingo aqui, essa 1h30, 2 horas, porque ele é diariamente, desde que eu me levanto até o momento que eu vou dormir. Naturalmente, irmãos, e por causa da nossa natureza pecaminosa, nós vamos fazer aquilo que desagrada a Deus. Vamos. Quem é casado sabe muito bem disso. Diariamente nós desagradamos um ao outro, com palavras, com atitudes, com pensamentos diferentes. E quando eu desagrado a minha esposa, eu estou desagradando a Deus. Perceberam, irmãos, como diariamente nós acabamos desagradando a Deus, fazendo aquilo que não agrada a Deus? Mas eu e você, nós precisamos voltar. Se arrepender, pedir perdão e continuar. Buscando esse culto racional que Deus quer para nós. Santo, vivo e agradável. Por isso é importante nós lembrarmos de 3 questões. A primeira delas, foi pago um alto preço pela minha vida e sua vida. Não foi o pastor Miguel que pagou. Eu vi que o pastor Miguel, ele é um meio faz tudo, assim, ó, o cara bateu o carro, liga para ele, o cara não sei o que lá, liga para ele. Mas o pastor Miguel não pagou o preço por vocês, não. Foi Jesus Cristo. O doutor tem um projeto fantástico, mas ele não pagou o preço para aquelas pessoas lá, foi Jesus Cristo. Pastor Miguel, o doutor, eu e você, estamos fazendo a obra, a qual Cristo morreu por nós. Não fui eu. Foi Cristo que morreu. Olha só Romanos, 1 Coríntios 6, 20 diz, vocês foram comprados por alto preço, sangue de Cristo. Além de ter sido pago um alto preço por a minha vida e a sua vida, também eu e você em Cristo, nós fomos livres do pecado. Não de pecar mais, mas sim da natureza, não da natureza, mas sim de viver uma vida de pecado. Romanos capítulo 8, versículos 9 e 10.
Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E é isso que você devemos fazer. Fazer com que os nossos desejos pecaminosos, eles sejam cada vez menores, por causa de Cristo. Por quê? Porque eu e você estamos livres de viver uma vida no pecado. Livres. Pecaremos, mas livres de viver essa vida no pecado. E ainda, irmãos, eu e você, podemos entender de Gálatas 2:20, fomos crucificados com Cristo. Não precisamos ser crucificados de novo, como muitos falam. Irmãos, você tem que se crucificar. Não, mentira. Cristo fez o pagamento completo. E eu e você, juntamente com Ele, há mais de 2 mil anos atrás, já fomos crucificados. Gálatas diz o seguinte: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Por quê? Porque eu fui morto com Cristo. A minha vida pecaminosa foi morta com Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pela fé, eu posso ter uma vida longe do pecado, apesar de pecador. Pela fé, quando eu pecar, eu tenho já um mediador perante Cristo, perante Deus, que é Jesus Cristo. Quando eu pecar, eu tenho que me humilhar e pedir perdão. Isso tudo envolve o quê? Decisão. Decisão constante em nossa vida. Agora, irmãos, a decisão está em nossas mãos. Se eu e você dissermos ser filho de Deus, afirmarmos termos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, devemos agir como tais, virando a mesa, deixando de lado aquilo que não agrada a Deus e buscar aquilo que agrada a Deus. E aí cada um sabe a sua vida, cada um sabe as suas lutas, cada um sabe as suas dificuldades. Talvez para o adolescente que está aqui, é a escola. E a maneira com que você lida com a escola, colegas, provas. Talvez para você que é um profissional, é a sua maneira com que você lida no trabalho. Talvez para você que está chegando agora, é a maneira com que você vai se adaptar. E assim por diante, cada um tem as suas lutas, as suas dificuldades. Devemos decidir lutar contra. Por causa de Cristo. Porque é a graça de Cristo que nos ajuda a vencer. Amém. Segunda atitude, ou segundo D, é o D da disposição. De estar disposto a fazer essa diferença. Olha só o que diz o início do capítulo 2, versículo 2 do capítulo 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem. A palavra disposição, irmãos, ela tem a ideia de dizer o quê? Uma inclinação, um desejo, uma vontade, um esforço para. Quando você decidiu lá no Brasil, há não sei quantos anos atrás, vir para cá, você se dispôs a largar tudo e ter uma nova experiência aqui. Quando você começou a vir aqui na igreja, você se dispôs a estar debaixo daquilo que a igreja aqui ensina e as doutrinas a qual a igreja aqui está ensinando. Quando você decidiu trocar de emprego ou trabalhar, você se dispôs a fazer isso, disposição. Eu e você estamos dispostos a virar a mesa? Dispostos a fazer aquilo que Deus quer na minha vida e na sua vida? Paulo, ele pede aqui nesse versículo para que eu e você nos esforçarmos para não nos conformarmos ao padrão deste mundo. É um esforço, irmãos. Irmãos, eu não sei, pastor, depois se der algum problema por causa da internet, você pode botar na minha...
Mas, irmãos, o que eu vi de pessoas nesses 2 meses aqui, a questão da ideologia de gênero, eu não tinha visto no Brasil ainda. Nesse 1 mês, na verdade, aqui. Casais homoafetivos. Irmãos, é impressionante o que esse mundo tem feito e o padrão que esse mundo tem feito. É impressionante, irmãos. E aí, como igreja, nós temos que tomar uma decisão. Vamos aceitar esse padrão como nosso ou vamos contra esse padrão? Eu decidi contra. Porque eu entendi que aquilo que a minha Bíblia diz, e a que vocês têm também a mesma, vai contra isso. Sabe disso? Esse mesmo livro de Romanos. Lá no início de Romanos. E, irmãos, eu posso continuar talvez trazendo experiências de questões que eu vi aqui que desagradam a Deus. Totalmente. Tanto quanto tem no Brasil, irmãos. Mas o padrão, e aí vocês vão concordar comigo, muito do que o Brasil faz vem da onde? Daqui. Muito do padrão que o Brasil tem começou aqui. Começou. Até, irmãos, olha só como é interessante. Estava em São Luís antes de vir para cá, e aí eu falei sobre uma questão que o Brasil hoje, uma teologia que o Brasil está adotando hoje. E aí a moça que eu estava lá falou, aqui aconteceu há quase 20 anos atrás. Que é a teologia da prosperidade, irmãos. Né? Talvez vão dar o nome para não ficar... A teologia da prosperidade, claro que não é tão nova no Brasil, mas aqui já é muitos anos atrás, irmãos. Padrão do mundo. E eu e você devemos não nos moldar ao padrão desse mundo. E a ideia desse moldar é bem isso aí. Mulheres aqui certamente fazem bolo, certo? Se você faz um bolo numa forma redonda, o bolo vai ficar o quê? Se você faz o bolo numa forma quadrada, o bolo vai ficar o quê? Quadrado. A forma traz a forma para o bolo. O mundo traz a forma que ele quer para mim e para você. A forma que o diabo quer para a nossa vida. A forma que agrada a Deus. E não é essa forma que Deus quer para mim e para você. Deus quer que eu e você tomamos a forma dele. E não a forma do mundo. Deu para entender a ideia, irmãos? É essa a lógica. De eu e você não nos moldarmos ao padrão desse mundo. Não tomarmos a forma ou a forma que o mundo quer para mim e para você. Que o mundo tem para mim e para você. Eu e você devemos ser cristãos diferentes do mundo. Tinha uma propaganda, irmãos, da escola, não sei quantos de vocês lembram, do Desce Redondo. Aí tinha os outros quadrados, lembra? Eu e você devemos descer quadrado para o mundo. Porque nós somos o quê? Diferentes do mundo. Toda vez que eu e você, nós tivermos ou estivermos agradando o mundo, se preocupe. Abra os seus olhos. Porque se eu e você estivermos muito de acordo com o que as pessoas querem, alguma coisa está errada. Porque nós estamos certamente fazendo mais aquilo que os outros querem do que aquilo que Deus quer. Tem um livro muito bom, não sei o título em inglês, mas em português é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Muito bom livro. Que fala sobre o nosso medo de ir contra os outros e a atitude de nós queremos agradar a todos. Devemos agradar somente a Deus, irmãos. Eu e você devemos ser cristãos quadrados. Não nos deixarmos levar pelas pressões do mundo. Mas eu e você devemos ficar e permanecer firmes na palavra. Na palavra de Deus. De que forma? Olha só o que diz João, 1 João capítulo 2. Não ame o mundo, nem o que nele há. Primeiramente assim, não amando o mundo. As coisas do mundo são boas, irmãos. Gente, eu pude aproveitar várias coisas do mundo aqui. Fui para Disney, muito legal, irmãos. Assim, uma estrutura fantástica.
Fui nos estúdios de cinema, da Universal, da Warner. Gente, muito legal. Mas o fato de eu ir não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo. Não quer dizer que agora eu tenho que fazer tudo o que eles me dizem para o fazer. Porque, irmãos, na verdade, nós estamos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Então, nós devemos continuar vivendo nesse mundo, até quando Cristo nos chamar para não estar mais aqui. Mas não ame o mundo. Viva, mas não ame. Ame a Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outra hora, quando viviam na ignorância. Por isso, eu e você não devemos pensar como o mundo. Vou usar um pouquinho da minha história. Já pensaram, irmãos, eu aceitei Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, e aí eu começo a falar para os irmãos o seguinte: irmãos, Jesus Cristo me salvou, era um usuário de drogas, Ele me alcançou quando eu estava usando drogas, então Ele quer que eu fique usando drogas, porque bem no fim as drogas, elas me relaxam. Elas me dão prazer, e é esse prazer que Deus quer para mim. E aí, irmãos? Interessante ou não? Interessante é. Mas não é isso que Deus quer. Por quê? Porque o mundo, Deus não quer que eu e você pensamos como o mundo pensa. Porque esse tipo de pensamento que eu acabei de falar é do mundo, não de Deus. Porque Deus quer que eu e você sejamos diferentes. Efésios capítulo 4 diz o seguinte: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Por isso eu e você não devemos viver como o mundo. Estar dispostos a não viver como o mundo. E ainda, como eu acabei de falar, eu e você não somos deste mundo. Primeiro D, irmãos, é o D da decisão. Primeiro D é o D da segundo D é o D da disposição. Decisão, disposição. E o terceiro D, e último, é o D da dedicação. Estarmos dedicados e dedicando a nossa vida a Deus. Romanos, capítulo 12, finalzinho do versículo 2, quando diz o seguinte: para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dedicação é eu colocar-se a serviço de, aplicar, empregar, sacrificar-me. Irmãos, vocês como igreja, vocês têm várias oportunidades de se dedicar a Deus. Uma delas é lá no sábado de manhã com os homeless. Sábado à tarde, no quarto domingo, com o Ronald McDonald. Nas células. No domingo, no serviço do louvor, no serviço da projeção, da transmissão, da recepção, nos mais ministérios que a igreja pode e deve ainda exercer. Lá no Brasil, continuar exercendo os ministérios ao qual temos. Irmãos, nós temos várias formas de nos dedicarmos a Deus. Várias formas. Dedicar-se é colocar-se à disposição de. Aplicar, empregar, sacrificar-se. Tenho certeza, irmãos, que para vários de vocês é um sacrifício estar essa noite aqui. Eu e minha esposa, nós andamos quase 40 minutos para chegar até aqui. Não, desculpa, de carro. Mas deu 40 minutos de trânsito. Vim de joelhos, irmãos, porque eu queria. Irmãos, mas é um sacrifício. Talvez alguns vierem de mais longe para estar aqui essa noite. Talvez alguns deixaram algumas coisas por fazer para estar aqui essa noite. Talvez muitos tenham outras coisas que vão chegar em casa e não sabem que horas vai dormir para ter esse tempo como igreja. Mas isso é dedicar-se. Eu tomei como propósito
já li a Bíblia toda, mas eu nesses 3 meses tomei como propósito ler o Novo Testamento todo. É fácil, irmãos. Não está dando nem 4 capítulos por dia. Barbada. Mas, irmãos, tem dias que... Quando eu vou para Disney, que eu tenho que acordar às 5 da manhã e volto às 11 da noite, não é fácil. Mas eu tomei uma decisão. Que essa decisão me levou a uma disposição. E eu tenho que estar o quê? Dedicado a isso. Perceberam, irmãos, como esses 3 Ds, eles se complementam um ao outro? Eu e você devemos buscar isso constantemente nessa vida. O texto diz, transforme-se pela renovação da mente de vocês. Volto a falar. Lembra que eu disse que eu era usuário de drogas? A minha mente teve que ser o quê? Renovada. Eu não acho certo usar drogas mais hoje. Mas quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, eu falava para meus amigos, quando eu tiver filho, eu quero colocar ele na minha garupa, levar para o jogo do Grêmio e fechar um baseado com ele. Era esse o meu pensamento. Hoje eu não penso assim, minha esposa nem ia deixar. Né, irmãos? Mas eu não penso mais assim. Por quê? Porque houve uma renovação na minha mente. A palavra usada para transformação é a ideia da metamorfose. Talvez os irmãos já sabem qual é essa ideia. Da metanoia, uma mudança de mente. E nós podemos usar talvez alguns exemplos de animais que têm essa metamorfose. Essa mudança completa. Mudança inteira. Mudança total. Mudança. Mudar a forma. Não somente o interior, não somente o seu coração, mas também o exterior. As pessoas têm que perceber que você é diferente. Porque nós somos diferentes. Irmãos, eu conheci vários de vocês aqui, ou vários irmãos aqui que são motoristas de Uber. Irmãos, que oportunidade que você tem para mostrar a diferença, enquanto a pessoa está pagando para estar com você. Gente, que privilégio. Alguém pagando para você ser diferente, ou mostrar a diferença no trânsito, tendo tranquilidade, nas palavras, mostrando aquilo que Cristo fez por você, nas conversas, a oportunidade que nós temos. E eu conversei mais com o motorista de Uber mesmo, irmãos, não sei o que os outros fazem. Mas, irmãos, nós temos certamente várias oportunidades de fazer e mostrar a diferença. Para nós não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, nós devemos transformar o nosso entendimento. E essa transformação é o ajuste da visão moral com a visão espiritual. Aquilo que eu acho moralmente com aquilo que Deus fala para mim espiritualmente. Por isso eu e você devemos ter uma purificação constante. Devemos ter uma devoção constante. Buscar a Deus constantemente. E ainda eu e você devemos ter um processo constante. Esse processo começou em minha vida quando eu tinha 19 anos. Ele continua. 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 E vai terminar quando? Quando Cristo voltar para nos levar. E aí sim, seremos totalmente santos. Não mais haverá pecado, não haverá mais dor, não haverá tristeza, e seremos um só corpo, como igreja. Esse processo, ele ocorre por meio da oração. Esse processo ele ocorre por meio da leitura da palavra. Esse processo ocorre através da memorização de versículos. Esse processo ele ocorre através do compartilhar sobre o que Deus fez em minha vida, na sua vida com outras pessoas. Esse processo ele ocorre na comunhão com outros irmãos. Esse processo ele ocorre, irmãos, no nosso dia a dia. Esse 3D, esse filme 3D, ele é presente no meu dia a dia. Através da decisão, através da disposição
e através da... Vamos repetir comigo? Decisão, disposição e dedicação. Você deseja comprovar isso, irmãos? Você quer comprovar isso em sua vida? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você quer esse plano de excelência? Você quer largar essa vida medíocre, de fazer de qualquer jeito, de uma forma mediana, e fazer a diferença por Cristo? Comece hoje. Não deixe para amanhã. Porque você não sabe amanhã. Lembra dos 1.000 e dos 10 milhões? Você não sabe. Agarre os 1.000 hoje. Comece hoje. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe a cada um de nós. Eu quero orar ainda e logo mais vou passar a palavra ao pastor. Obrigado, Deus, por nosso tempo. Obrigado, Deus, por sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai, permite com que aqui nos Estados Unidos tenhamos uma igreja brasileira, Pai, onde nós podemos, através do português também, aprender a sua palavra, Deus. Obrigado por tantos brasileiros e também outras nacionalidades que estão presentes aqui nessa igreja, Pai. E que o Senhor use o pastor Miguel, que o Senhor use os pastores dessa igreja, que o Senhor use os irmãos dessa igreja para fazer diferença aqui em Los Angeles, Deus. Pai, como eu falei antes na mensagem, Deus, tenho visto tanta coisa errada aqui, Deus, como tem no Brasil também. Mas, Deus, um povo que quer fazer o certo está reunido aqui. Um povo que quer se decidir, Pai, dedicar e dispor a Ti, ó Deus. Use esse povo aqui, Deus, dessa igreja, para fazer a diferença, Deus, aqui nesse país e nessa cidade. É isso que eu clamo, Deus, em Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, que Deus abençoe a todos.